Vinícius, chefe, amigo Vinícius, para o Jonas, para o Luiz Felipe e todos os outros aí, grandes amigos que estão nessa jornada. O Dr. José Mauro, um agradecimento também à Dinanci, ao pessoal da CESAL, por estar oportunizando aí essa fala de legislação do SUS, essa possibilidade da gente chegar e discutir um pouquinho de legislação do SUS. Então, hoje eu vou falar aqui da legislação do SUS e um foco especial na contratualização. Eu vou aqui compartilhar a apresentação para a gente já dar o início. Jonas, ok? A tela compartilhada direitinho? Certinho? Perfeito, doutor. Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. Já vou iniciar a fala para a gente ir adiantando o ponto para cumprirmos aqui o horário. No nosso dia a dia, na nossa atuação no âmbito do SUS, normalmente somos abarcados, encontramos situações em que a legislação do SUS pode nos fazer entender e compreender melhor um pouco as nossas atividades e tomar a decisão certa. Lembrando que nem sempre temos tempo hábil para dilatar nossas decisões, a consultar alguém, a consultar uma procuradoria, às vezes temos que decidir. Então, saber um pouco de legislação do SUS, que não é difícil, é fácil, embora seja uma matéria muito extensa, vai nos proporcionar um conhecimento melhor das nossas atividades e saber como se portar em determinados casos, dizer sim, não, talvez prosseguir, pensar melhor ou recuar. Então, a gente vai trazer um pouquinho da legislação do SUS, vai finalizar com a contratualização, depois abrir para os debates e perguntas. Ok? Vamos lá. Aqui estão, eu trouxe aqui as principais normas quando a gente trata de legislação do SUS. Em primeiro lugar, a Constituição Federal de 1988. A Constituição ela tem 250 artigos. Então, não é necessário o estudo, a leitura de todos os artigos. Você precisa conhecer bem do artigo 96 ao 200. Trata justamente da seção da saúde. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. E quase 2 anos depois, em 19 de setembro de 1990, veio a Lei 8080, de 90, a Lei Orgânica do SUS. Esse ano, ocorreu um grande equívoco aí de algumas instituições fortes, pessoas, pensadores do SUS, etc. O pessoal estava falando, 2020, 30 anos do SUS. Não, não é 30 anos do SUS. 30 anos do SUS foi com a promulgação da Carta Constitucional de 88, ou seja, o SUS completou 30 anos em 2018, 5 de outubro de 2018, e não em setembro de 2020. Tivemos os 30 anos da Lei 8080. Então, muita gente boa, o pessoal foi enveredando por esse lado. 30 anos do SUS, não. 30 anos do SUS coincidiram com os 30 anos da promulgação da Constituição Federal. Então, essa é a primeira coisa. O Sistema Único de Saúde, como o conhecemos hoje, depois a gente vai avançar mais, ele surgiu com a promulgação da Constituição Federal. Ele foi regulamentado pela Lei 8080, conhecida como Lei Orgânica do SUS, Estatuto do SUS, Lei do SUS, de suma importância. A Lei 8080, ela dependendo da área do que a gente for procurar, tem que localizar bem o estudo e a leitura dela é importante. Mas vamos aos principais tópicos. Observem que toda lei ela é regulamentada por um decreto. Somente em 2011, a Lei 8080 foi regulamentada pelo Decreto 7508, Decreto Federal. Essas 3
são as principais normas do SUS em âmbito nacional, para você conhecer e ter uma diretriz. Vale a pena, por ser curta a leitura da Constituição Federal, Lei 8080, a gente buscar caso tenha alguma coisa, do Decreto Federal. O Decreto 7508 ele traz vários conceitos. Conceito de Comissão Intergestora de Bipartite, regiões de saúde, COAPs, rede de assistência à saúde, ele traz uma série de conceitos, portas de entrada. Então, é muito utilizado para quem vai estudar concurso público, de leitura obrigatória, porque é dali que se extraem alguns conceitos, não para o nosso caso. Tivemos também a Lei Complementar 141 de 2012. Ela trouxe percentuais mínimos, ela versou mais sobre orçamento, assim como a Emenda Constitucional 29. Também trouxe tratos de orçamento. Temos também de grande importância a Lei 8142 de 90. Ela disciplinou a participação popular, o controle da população do SUS. Então, nós temos de importante ali as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Então, também é de leitura interessante para o profissional do SUS, ele tem que saber o que é uma conferência, o que é um conselho obrigatório. Temos a portaria GMMS 2436, de 2017, que consolidou a Política Nacional de Atenção Básica, só que ela foi agora para a consolidação normativa. O que o Ministério da Saúde fez? A gente vai verificar isso mais adiante. As portarias do Ministério da Saúde são de uma infinidade, são imensas, milhares de portarias. Então, o Ministério da Saúde, numa pretensão de tentar organizar as suas portarias, ele criou as consolidações normativas. Ele foi lá e criou as 6 consolidações normativas. Segundo a Lei Complementar 95, de 98, que é a lei que diz da redação oficial, como que você deve redigir os artigos, as instruções normativas e as leis, você deve pegar e ter como consolidações normativas pré-códigos. Não chega a ser propriamente dito um código, mas é um passo que antecede, é um aglutinamento. Então, agora nós temos 6 fontes de buscar esses atos normativos, que são justamente as consolidações. A gente vai buscar consolidação 1, 2. Para quem atua na contratualização e atenção básica, normalmente a gente vai achar o que a gente procura na consolidação normativa 2. Embora seja uma ideia salutar, mas não parece que organizou tanto. Continua confuso ainda para quem é uma crítica construtiva, para quem quer buscar alguma portaria, alguma coisa, essas consolidações é mais complicado do que simplificado. Então, avançando um pouquinho, a gente passou ali daquele arcabouço, agora a gente tem que entender como que esse arcabouço jurídico, como que ele se monta no tempo, como que ele se forma. Nós temos a pirâmide jurídica, ou normativa de Hans Kelsen. Para quem conhece, o chamo de pirâmide normativa, ou seja, ela vai escalonando as normas em níveis hierárquicos, e a superior, ela emana efeitos justamente para a legislação inferior. Então, o fundamento de validade da legislação inferior sempre as subsequentes. Então, a Constituição está no topo da pirâmide. Nada que vem abaixo, nada, absolutamente nada, pode, em matéria de SUS e quanto à atualização, pode contrariar o que está disposto na Constituição Federal. Então, daí, se na minha atuação profissional sou um gestor do SUS, eu tenho que conhecer do artigo 96 ao 200 da Constituição Federal, porque eu sei que tudo que vier regulamentar aquilo, tudo que vier depois daquilo, tem que estar de acordo com esses poucos artigos. Então, nós temos no primeiro plano a Constituição Federal, temos no segundo plano as leis, tá vendo lá, a Lei 8080, a Lei Complementar 141, Lei 8142. Tem constitucionalistas que dizem que a Lei Complementar, ela, por ter um quórum de aprovação mais difícil, ela tem um status maior do que as leis, mas isso já não é. O STF disse que não. Esse constitucionalista que sustenta essa tese é o Michel Temer, o presidente da República. Ele tem um livro de direito constitucional, no livro dele, para quem não conhece, ele fala. Depois nós temos o Decreto Federal, eu estou citando aqui o 7508 de 2011, mas por óbvio que tem os decretos estaduais, municipais,
tem as normas locais também. A função do decreto é regulamentar a lei. Então, nós temos, por fim, portarias, consolidações normativas e resoluções, que é um objeto mais amplo. São aquelas milhares de normas em que é impossível a gente saber e conhecer. Agora, para avançar no estudo da legislação, eu digo que a legislação do SUS ela é dividida, ela tem 3 subespécies. Nós temos a regra, temos as diretrizes e os princípios. Então, a gente tem que saber o que é uma regra. Uma regra ela tem pouca margem de interpretação. Ela se resolve pelo critério do tudo ou nada. Por exemplo, o 99, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que o SUS não pode destinar, subvencionar recursos para instituições privadas com fins lucrativos. Então, não adianta, daí a gente já resolve muita coisa nessa área de contratualização. Chega alguém no seu gabinete, na sua sala, ou pergunta, olha, eu tenho uma instituição credenciada ao SUS, mas ela é privada com fins lucrativos. Eu queria destinar uma emenda parlamentar a ela. Eu queria pegar e dar uma emenda parlamentar, destinar um recurso para ela. Eu não posso, é vedado. Eu tenho que pagar aquilo que está no contrato. Ela diz que quer um dinheiro para custeio. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma clínica popular bate na porta da secretaria e diz o seguinte, olha, eu preciso que você me subvencione, dê um dinheiro para eu custear essas pessoas aqui, senão elas vão procurar o SUS. Você não pode, porque ela é privada com fins lucrativos. É regra, não tem margem de interpretação. Temos as diretrizes. Diretrizes nada mais são do que caminhos que devem ser observados. Então, essas diretrizes, esses caminhos devem ser seguidos tanto pelo legislador, infraconstitucional, infralegal, quanto pelos demais. E temos os princípios. Os princípios ele têm uma alta carga de interpretação. Às vezes, um mesmo princípio ele pode, dependendo da valoração de interpretação, dar espaço para teses opostas. Na França, em 1992, você queria entrar no mérito, tinha um jogo que era chamado, um esporte nos bares lá, nas tabernas, era arremesso de anões. O sujeito pegava o anão e ele arremessava, e jogava. A municipalidade lá entrou vedando isso, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que nós temos também na nossa Constituição Federal. Fundamentando a tese, que aquilo era um esporte de péssimo gosto, que aquilo não estava funcionando, que não devia ser feito aquilo. E, para surpresa, ingressou na Associação dos Anões, ingressaram também na ação com o mesmo fundamento, princípio da dignidade da pessoa humana, porque ele queria ser arremessado. Ele ia ficar desempregado, ele ia passar fome e a família também. Então, para você ver, um princípio, às vezes, ele pode instruir, dependendo da dimensão dele, teses opostas. Então, ele possui uma carga de interpretação maior e, normalmente, essa carga de interpretação maior, dependendo do tempo, ela pode ser vertida para um lado ou para o outro. Agora, vamos olhar para a pirâmide. Olhando aqui, a Constituição só com 4 artigos de saúde. O que ela deve ter mais? Princípios e diretrizes. Tem algumas regras, sim, mas predominantemente princípios e diretrizes. Você vai achar na Constituição. Regras abertas. As leis, elas já vêm num segundo plano inferior. Já trazem alguns princípios, algumas diretrizes, mas trazem mais regras. Ela traz mais regras, então. Então, num plano vai descendo, a gente vai vendo que vai aumentando o número de regras. Decretos, eles trazem também uma carga de regras maiores, porque está regulamentando e disciplinando aquilo tudo. Pode trazer princípios? Pode, mas são bem poucos. Portarias e consolidações normativas lá no final trazem de tudo. A gente vê, às vezes, uns absurdos que vêm, umas forças. Quando eu, particularmente, eu acho que, em nome da autonomia, da descentralização, as portarias de âmbito superior eles deveriam ter mais princípios para permitir com que os gestores eles atuassem mais, mas ao contrário, eles trazem mais regras para tentar engessar, fazer aquelas cumprir as políticas. Então a gente acho que já conseguiu aí compreender um pouquinho. Agora a gente vai ver rapidamente aqui, passar rapidamente, estudo dos princípios do SUS. 3 categorias. Tem ali princípios e diretrizes constitucionais, que estão no artigo 9 e 8, princípios doutrinários e organizativos e princípios legais, artigo 7º.
tentar passar com uma certa velocidade para a gente ver o tempo e parar nos princípios que importam. Temos no artigo 9.8, são dois princípios, a regionalização e a hierarquização, mas temos no artigo 198, que são as diretrizes. E a gente observa que pela classificação do autor, o que é princípio de um lado vira diretriz do outro, aí quando vem uma portaria deixa de ser diretriz e vira princípio, causa essa confusão. Então, para a gente não ficar perdido, tem que situar da fonte que ele tirou. Então, quando fala em Constituição, diretrizes constitucionais, quer falar dessas três. A descentralização chama atenção para o inciso 2, o atendimento integral com prioridade para atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais. É daí, dessa diretriz constitucional, que traz o fundamento constitucional de validade da atenção primária. Você privilegiar, na sua alocação de recursos, tudo a prevenção. Temos, por fim, a participação da comunidade. Aí vamos aos princípios doutrinários. Aqui eu vou explicar um pouquinho, trouxe aqui algumas figuras para a gente ilustrar bem. A gente vai perder um pouquinho de tempo aqui só, que são interessantes, que são os três principais princípios do SUS ali: universalidade, equidade e integralidade. Quem já viu isso aqui? Universalidade, o antigo INAMPS. O que diz esse artigo? Esse princípio? Ele vem implícito no artigo 9.6 da Constituição Federal. Antes, na época do antigo INAMPS, para o indivíduo ele ser atendido pelo SUS, ele necessitava do vínculo empregatício formal, CTPS anotada. Um exemplo aqui, a figura trazida da internet, ele era um segurado. A saúde estava vinculado à Previdência Social. E aí você pergunta, quem era desempregado? Aonde que era assistido? Hospitais universitários, naquela época, hospitais universitários e entidades filantrópicas. Normalmente ali as Santas Casas, aquelas outras ali que conviviam. Mas para você utilizar, você precisaria ser filiado ao RGPS, ter carteira assinada. Esse princípio é interessante. Às vezes indaga-se qual que é o requisito para você ser atendido no SUS. É simples, só você precisar e querer. Você necessita do SUS, você pode procurá-lo. Você não precisa ter vínculo empregatício, você pode ser um estrangeiro. O estrangeiro está aqui, ele precisou de um atendimento de urgência, de emergência, ele vai ser atendido pelo SUS. Uma pessoa milionária pode optar em algum dia ser atendido pelo SUS? Sim, pode, basta ele querer. Antes, se fosse por essa regra, não. O sujeito é milionário, ele trabalha, tem carteira assinada, não. Então, aí o princípio aí mais importante, então, 9.6 da Constituição Federal, quando fala saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse Estado amplo entende-se por União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, a gente tem o princípio da universalidade. Esse aqui é o princípio mais bacana, da equidade. Equidade, alguns têm o conceito de igualdade. Equidade não é igualdade. Equidade é sinônimo de justiça. A gente vê aqui no primeiro exemplo aqui. 3 caixas. Aqui se aplicou o critério da igualdade. O indivíduo de azul é alto, está vendo muito bem a partida. O de vermelho, um pouco menor, pela caixa ele consegue ver. E o de roxo não consegue assistir ali ao jogo. Aí, aplicando essa equidade, tirou a caixa do maior, ele consegue ver, deixou a caixa para o segundo, ele continua vendo e botou no terceiro, todos os 3 no mesmo nível, assistindo o jogo. O princípio da equidade, ele fundamenta também, em seara de urgência e emergência, a adoção da classificação de risco. Ali, quando você atende um indivíduo que está em situação mais grave e em detrimento do outro. É o princípio da equidade que subsidia e fundamenta ali a classificação de risco. Vamos para o próximo. A integralidade. A integralidade é interessante também. Ela pressupõe a atuação integrada das políticas de saúde existentes com outras, de modo a proporcionar a prevenção, o tratamento e a reabilitação. Essa é a perspectiva do gestor. Na perspectiva do usuário, modernamente, tem-se dito que é o atendimento humanizado. O atendimento humanizado estaria aí, entraria também nessa integralidade. Vamos para os princípios organizativos, passar rapidamente.
regionalização e hierarquização, descentralização, comando único, participação popular. Eu coloquei ali a complementariedade do setor privado e resolubilidade. Por quê? É num documento de 1990 chamado ABC do SUS, esses dois últimos aparecem, complementariedade do setor privado e resolubilidade, como princípios organizativos do SUS. Mas em consulta, a maioria dos autores e ao Ministério da Saúde, a gente vai observar que são três, na verdade, princípios que eles tratam: regionalização, descentralização e participação popular. Esses dois últimos não são tratados, mas para esse documento, o ABC do SUS, que foi histórico da década de 90, tratam esses últimos dois como princípios também, então, por isso, é bom conhecer. Aí nós temos também, como eu falei, na Lei 8080, artigo 7º, vou passar rapidamente, vou parar em alguns só. O inciso 5, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, é uma interessante. A utilização, o 7, da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. Nós temos o último, o 14, que é a organização do atendimento específico, especializado para atendimento às mulheres vítimas de violência em geral, que foi acrescentado depois. Mas temos também, como eu falei na Lei 8080, princípios, nós temos mais regras. Agora, porque a gente já tem uma breve noção da legislação do SUS, nós vamos para a participação da iniciativa privada de forma complementar no SUS, contratualização de saúde. A gente vai entrar um pouco ali nas parcerias. Aqui, mais um parêntese. Quando se trata em prestação de serviço público, é interessante a gente dividir, classificar na doutrina do direito administrativo em níveis de prestação de serviço público. Nós temos os setores, 3 setores. Primeiro setor, quem está lá no primeiro setor? Administração pública, direta e indireta. Quando ela presta o serviço diretamente, ou por meio de suas autarquias, fundações, sociedade e economia mista, que a gente chama de administração indireta, ela está ali no primeiro setor. No segundo setor, nós temos entidades privadas com fins lucrativos. São aquelas entidades que atuam em saúde, que querem lucro, de alguma forma, conveniadas ou não. E no terceiro, nós temos as entidades privadas sem fins lucrativos, são as paraestatais. São aquelas que têm por finalidade institucional promover a saúde e fazer o bem à sociedade, mas elas não têm fins lucrativos, os seus dirigentes não fazem um rateio. Aí alguém pode questionar, mas por que alguém vai, de bom grado, fazer um serviço assistencial? Ora, a resposta é simples. A Lei 12.101, ela permitiu a remuneração dos seus dirigentes. É perfeitamente possível que uma instituição do terceiro setor, bem organizada na prestação de saúde, com corpo técnico perfeito, que ela possa executar serviço em saúde. E os seus dirigentes são remunerados pelos projetos dos quais eles participam do processo seletivo e ganham. Então, essas entidades do terceiro setor são importantíssimas na contratualização de saúde. A gente vai falar dessas modalidades. Então, não é um absurdo. A gente, às vezes, ouve a pessoa falando, não, mas por que alguém vai se prestar a utilizar uma pessoa jurídica para auxiliar a administração pública, o Estado? Não. Os dirigentes ali podem ser pessoas altamente competentes, já naquela instituição há anos, seja ela de caráter assistencial, de qualquer caráter, e elas, quando participam, elas estão no projeto, elas têm o direito, pela lei, de receber a justa remuneração para aquele processo. Então, é isso. O sujeito ele trabalha naquela instituição e recebe para aquilo, a justa remuneração de acordo com os projetos que ele consegue para a instituição. Então, nós, quando estamos falando aqui em contratualização, vamos esquecer nesse momento o primeiro setor, administração pública direta e indireta, vamos partir para os privados com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Aí vamos lá. Aí vem o artigo 99 da Constituição Federal. Diz o seguinte: a saúde é livre à iniciativa privada. Aí a gente tem que fazer a primeira distinção: serviço público próprio e impróprio. O que é aquele serviço? Tentar explicar de uma maneira didática. Serviço público próprio é aquele em que o Estado titulariza e ele pode prestar diretamente ou não. Vou dar um exemplo simples: transporte municipal coletivo. O sujeito não pode chegar num determinado município e dizer: olha só, eu tenho 5 vans aqui, eu vou fazer o trajeto de X a Y, eu vou cobrar tanto, eu quero fazer. Não, não é isso. O município vai falar: opa, não quero.
aqui tem congestionamento, eu não quero isso, eu não quero transporte alternativo de vão, meu transporte aqui é trem, metrô, ônibus, eu não quero. Ah, eu quero uma linha de ônibus daqui a aqui. Ele lança o edital, tem lá a concorrência, ele ganha, ele dá a concessão e a permissão. Então, isso são serviços públicos próprios. Nós temos também os chamados serviços públicos impróprios, também chamado de serviços públicos virtuais. Essa é a denominação do professor Rafael Oliveira. Nesses serviços públicos, em especial a saúde e a educação, quando eles são prestados por particulares. Então, vamos lá. A saúde, que a nossa seara aqui, ela é prestada pela administração pública, direto, através de parceria. Ela é um serviço público. Mas quando ela é prestada por um particular, ela não é um serviço público. Ela é chamada de serviço público impróprio. Então, o particular, ele chega, ele acorda um dia, ele tem muito dinheiro, ele fala, olha, eu quero botar um hospital aqui no centro da cidade. Aí o município fala, não, um hospital privado aqui. Ele preencheu todos os requisitos do Código de Postura, da legislação sanitária e tudo. O município não pode chegar para ele e falar, eu não quero que você instale seu hospital aqui, você vai instalar seu hospital do outro lado da cidade, na outra ponta, porque, na verdade, é lá que a população precisa. Você lá mais perto aqui, você vai me atrapalhar, que eu não preciso lá, se eu tiver alguma emergência do SUS, eu jogo lá, eu faço. Não é isso, ele é livre, iniciativa privada. Então é isso. O particular, ele pode exercer, cumprir a legislação, cumprir o código de postura, conseguiu o alvará, ele pode exercer livremente. Então a saúde e a educação, por isso são chamados serviços públicos impróprios. Aí outra classificação a gente não pode confundir com saúde complementar e saúde suplementar. A complementar é a da que a gente está falando, da contratualização, da participação dos indivíduos, das pessoas do terceiro setor e do segundo setor no SUS. A saúde suplementar são os planos de saúde. A atuação dos planos de saúde é regulado lá pela ANS. Então, não é isso. A gente não precisa confundir. Então, dito isso, a assistência à saúde é livre, iniciativa privada. Vamos passar para o próximo tópico. Analisar a contratualização em si. Aí vai dizendo o parágrafo primeiro que eu vou destrinchar aqui, desmembrar em partes. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, Sistema Único de Saúde. Aí a primeira regra, de forma complementar, lembrando a saúde suplementar, ou seja, depois a gente vai ver no artigo 24 da Lei 8080 o que é esse de forma complementar. Segundo as diretrizes desse, já viu as diretrizes ali, mediante contrato, direito administrativo, convênio. Aí vamos lá explicar grosso modo a diferença de contrato e para convênio. O contrato, na verdade, você vai olhar pela natureza jurídica do seu oposto, quem você está contratando. No contrato, os interesses são contrapostos, como diz a doutrina. O particular, ele vem para o SUS, ele quer lucro de alguma forma. Você vai pagar a tabela SUS ou a remuneração que tem, ele prestou serviço, ele vai fazer com o dinheiro dele o que ele bem entender. Conquanto no convênio, os interesses são paralelos. Toda vez que você tiver uma contratualização com uma instituição do terceiro setor, um instrumento jurídico, caso não seja, depois a gente vai falar dos OS, será o convênio. Então, o que vai ditar essa participação é justamente a natureza jurídica do indivíduo. Se ele é do segundo setor, instituição privada com fins lucrativos, sempre será o contrato administrativo. Se ele for do terceiro setor, instituição privada sem fins lucrativos, poderá ser o convênio, de regra. Mas aí a gente tem ali o contrato de gestão das OS que a gente vai chegar. Aí vem a parte interessante, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. De filantropias, se a gente for olhar assim, o que é uma instituição filantrópica? Essa é a pergunta. As sem fins lucrativos a gente já viu. São aquelas que não têm finalidade lucrativa, que atuam em paralelo ao Estado. Mas o que é uma instituição filantrópica, então? Se ele disse aí, tem instituição filantrópica porque é diferente da instituição sem fins lucrativos. Sim, toda instituição filantrópica para fins de saúde é que tem a SEBAS, Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social. A gente ainda vai falar sobre isso um pouquinho rapidamente na frente. Então, o que a Constituição está dizendo como regra? Olha, você pode contratar pessoas da iniciativa privada para participar de forma complementar do SUS, você vai usar o contrato ou o convênio, mas só que tem uma coisa, você vai dar preferência
entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Mas agora lembra de uma outra regra que eu falei do 99, do parágrafo 2º, que diz que você não pode subvencionar entidades privadas com fins lucrativos? É por isso que a Constituição dá preferência para essas, porque essas você pode subvencionar, você pode destinar entidades filantrópicas e privadas sem fins lucrativos, você pode destinar uma emenda parlamentar, você pode destinar um incentivo financeiro, e a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Então, se privilegiou nessa contratualização esses parceiros privados sem fins lucrativos e filantrópicos. Isso daí causa alguns problemas e de regra aqui. Agora a gente vai para o artigo 24. Aí a Lei 8080, ao regulamentar a Constituição Federal, ela bota isso aí. Ela diz basicamente o que a Constituição falou, mas falou quando as suas indisponibilidades forem suficientes. Então, o que a Lei 8080 está falando? Que primeiro você tem que esgotar a sua capacidade de expansão e a sua capacidade de fazer outras parcerias com outros entes públicos. Isso é um nó para quem vai contratualizar. Quem vai contratualizar, você tem que botar isso aqui. O Tribunal de Contas da União, todo mundo bate nisso daí. Então, a maneira correta de você fazer isso, você tem que ver, enxergar a demanda reprimida, tem que tentar pactuar com outros entes federativos aquele procedimento, ou mostrar a impossibilidade deles. Vai lá, olha no CNES, esse serviço você não adianta oficiar o sujeito, um outro hospital da rede estadual, por exemplo, se você for municipal, da sua base para oferecer determinado serviço, se sabidamente ele não tem. Se ele não tem no CNES aquele serviço, e você tem uma demanda reprimida, você não tem no seu corpo técnico, está aprovado esse requisito, mas tem que ter muito cuidado nisso aqui antes de recorrer à iniciativa privada. E quem é da ponta para entender também essa noção de como que se chega aos parceiros. Então, aí em Campo Grande, o Hospital da Santa Casa, que se exauria as ofertas, mas só que ele já veio de antes do SUS, alguns foram herdados, algumas contratualizações dessas e tiveram que avançar. A gente vai falar mais um pouquinho. Aqui que vem agora, ponto que a gente vai dar a uma discussão aqui e começar. Formas mais comuns de contratualização. A primeira, licitação. Agora, vamos lá. Quando você contratualiza de forma complementar, você tem que pagar a tabela SUS. Nem sempre, ou seja, na grande maioria das vezes, a tabela SUS ela é altamente defasada. E para você complementar a tabela SUS, você precisa complementar com recursos municipais. Então, imagina, você vai lançar uma licitação demorada, vai ficar 1 ano para licitar, aí uma grande probabilidade de dar deserto, você vai lançar o mínimo da tabela SUS, para alguém dar o menor lance, não faz sentido você fazer isso, você lançar dessa licitação, não faz sentido nenhum. Você vai demorar 1 ano, vai dar deserto, e você vai ficar se enrolando, e vai passar o tempo sobre o SPEC de que está cumprindo a lei, e não conseguiu. Então, você aditivar a tabela SUS, você pode causar um inflacionamento no local. A gente vê pela experiência que não é muito interessante aditivar a tabela SUS. Mas em alguns casos é interessante. Por exemplo, eu vou citar na parte do credenciamento, aonde pode ser interessante. Uma outra forma de você atrair parceiros, principalmente privados, com fins lucrativos, é através do credenciamento ao SUS, a exigibilidade. Você abre os seus procedimentos que você quer contratar, ou seja, você não tem uma competição, você estipula o valor da tabela SUS e aqueles parceiros que vierem, eles vão dividir aquele bolo de recursos ali, de procedimento, de acordo com a sua capacidade instalada e privilegiando sempre o local de residência do paciente. Então, o credenciamento ele se mostra muito mais eficaz do que a licitação, em alguns casos. Por exemplo, na pandemia, teve uma portaria aí do Ministério que deu um valor para leito de CTI de Covid agregado, um valor melhor. Em vez de você construir um hospital de campanha e tal, você tinha uma ferramenta na mão. Vou lançar para contratualizar essa sobra da iniciativa privada que não está utilizando. Ele já tem lá o maquinário, o equipamento. Para determinados casos, funciona, mas não é a solução. Ela tem suas falhas, tem seus defeitos também. Em alguns casos, é deserto por conta da tabela SUS. Aí a gente está funilando, a gente está olhando, não se mostra eficiente, se mostra eficiente em alguns casos,
aqui na visão. E temos o outro, a dispensa de licitação. Esse para situações emergenciais. Você vai dispensar e vai contratar, mas ele tem alguns pormenores aí. Você tem que demonstrar os requisitos de regra da urgência, extrema necessidade. Você tem 6 meses e você vai ser atropelado pelos órgãos de controle. Porque vai acabar os 6 meses, 180 dias, vão vir em cima, vão ficar e nada vai andar. Então, a gente está observando que esses 3, embora representem, em tese, uma segurança jurídica, um maior conforto, tirando ali a dispensa de licitação, eles não são assim, modelos céleres aptos a acompanhar as necessidades, a urgência e a transformação em saúde. Muito pelo contrário, eles não têm esse condão. Eles burocratizam, normalmente você não se chega, e a saúde ela tem uma necessidade de atuação urgente, ela não pode esperar. Você não pode esperar uma pandemia, você vai lançar uma licitação, você vai ficar 1 ano, todo mundo já morreu, você não conseguiu comprar, e quando chega o tomógrafo, o insumo, está inadequado, você devolve, você não tem como. Então, a gente precisa de outras medidas, mas esses 2 primeiros, são a licitação e o credenciamento da SUS, são as formas clássicas de participação da iniciativa privada de forma complementar. Nós temos a SEBAS Saúde, que é a Lei 12.101. É interessante. As instituições privadas, sem fins lucrativos, que são qualificadas como entidades beneficentes de assistência social, elas têm que oferecer anualmente 60% da sua capacidade instalada ao SUS. Então, nesse momento que ele oferece 60% da sua capacidade instalada ao SUS, o SUS pode contratualizar, fazer um convênio com ela. Interessante que a SEBAS ela dá imunidade da cota patronal, ou seja, a entidade deixa de pagar 20% de sua folha salarial para os funcionários dela, com imunidade tributária. Mas só que esse recurso, quando é nessa contratualização direto com a unidade para ela prestar o serviço, ele se reverte somente para ela. Agora nós vamos para parcerias com as organizações sociais, que surgiram depois. As organizações sociais elas não integram de forma complementar o SUS propriamente dito. Ela não integra. Ela é um selo de qualidade que entidades do terceiro setor, sem fins lucrativos, ganham. Ela preenche um determinado ente federativo, lança uma legislação, elas preenchem aqueles requisitos e elas vão receber um recurso para gerir uma atividade de saúde. Esse recurso, além do recurso, ela pode receber bens e pode receber também exceção de servidores, dependendo da legislação. Olha só que interessante, você, em vez de pagar a tabela SUS, você já mobiliza já ultrapassa uma porção de barreiras. Você lança o edital, tem uma concorrência, tem uma disputa, você qualificou, lança o edital, o sujeito ele vai lá, você monta, por exemplo, uma unidade de estratégia da família, uma equipe, você monta uma UPA, aí você deixa ela prontinha, tem os equipamentos, tudo, você lança o edital. Aí vem uma organização social e diz, olha, eu vou administrar, eu tenho essa capacidade de administrar por X. Você lança o edital, ela vai administrar o seu bem público. Ela vai pagar, em sua grande maioria, RH. Então, agora observe uma coisa interessante. Ela pode ter 2 qualificações, 2 selos, ela pode ter a SEBAS e ser qualificada como S? Sim. Se ela for qualificada como beneficente de assistência social, SEBAS, e for qualificada também como S, esses 20% de economia não vão para o parceiro, eles revertem para o SUS, para o ente que contratou. Isso pouca gente fala, não divulga, eles só veem um lado ruim de cada sistema, mas não falam. Eles voltam, você economiza no RH 20% do RH, a SEBAS. E a SEBAS, pelo artigo 95, parágrafo 7º da Constituição Federal, ela é dada às instituições privadas, não às públicas. As públicas não têm SEBAS. Então, você faz uma pactuação, você se beneficia daqueles 20% de RH. Então, a cada 5 projetos, por exemplo, de RH idêntico, 5 unidades de saúde da família, você tem o poder de manter mais uma. Então, assim, uma ferramenta interessante. Tem os defeitos, como todos os sistemas, necessidade de aprimoramento, até porque surgiu em 97, em 98, aliás, veio se estendendo e inovando em algumas legislações. Apesar de precisar dessa estreita aí,
fiscalização, de você fazer alguns finos ajustes, como todo sistema. Tem problemas de corrupção também em licitação, em credenciamento, em dispensa, em SEBAS, em tudo quanto é lugar, mas é um modelo que se mostra bastante efetivo, inclusive no lado da economicidade para o gestor. Essa é uma verdade quando ela tem SEBAS, que ela pode acumular essas duas funções. Tem outras formas, mas essas são mais comuns e o tempo não dá. Eu vou lançar aqui para o pergunta, debate, para quem quiser, qual o melhor modelo? Você pergunta para a prestação de serviço em saúde. Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Nós temos aí, qual é o melhor modelo aí, em vista do que a gente falou, das várias experiências que temos aqui também nessa sala. Se alguém quer falar, o Vinícius, acho que é o moderador, alguma coisa aí. Tem uma pergunta no chat, não sei se dá Sim. para você abrir aí. É uma pergunta do Matheus. Pode repassar, por favor? Ele diz assim: professor, quais os meios de fiscalização para averiguar essa capacidade assistencial do SUS? Por exemplo, para ter algum embasamento na procura em assistência privada. Sim, vamos lá. Essa pergunta interessante do Matheus aí, a fiscalização, ela é o cerne da questão, em todos os modelos. Tanto na administração pública, eu também acho, porque a gente tem casos de corrupção na administração direta, a gente tem casos de desvio em vários níveis. Mas a primeira questão, os órgãos de controle, eles por vezes não entendem muito bem o SUS, a sociedade também, por vezes, ela não entende muito bem o SUS, os mecanismos, essas formas de contratação, a necessidade. Você, por um lado, você tem mecanismos que são engessados e, por outro, a gente tem mecanismos que são mais sérios, mas que são fundamentais para a existência. Então, quando o Estado, aí eu falo Estado, os municípios, ele se afasta da prestação direta de serviços públicos, ele deve exercer o controle e a fiscalização. Mas não só ele. É muito fácil, também uma visão particular, dizer a administração pública ela não tem escuta telefônica, ela não tem interceptação telefônica, ela não tem vários meios de fiscalização que tem as polícias e os órgãos de controle, por vezes, quebra do sigilo bancário, fiscal. Então, uma instituição, por exemplo, privada, ela é uma pessoa jurídica, ela atua de acordo com seus dirigentes. Então, se ela está malversando o recurso público, não é instituição, tem instituições boas, são os dirigentes ali que, imbuídos de alguma finalidade ilícita, estão. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que essa fiscalização ela deve ter um juízo prévio, uma perspectiva pré-ante. Ela tem que ser justamente nas unidades. A gente observa que cabe, por exemplo, ao Ministério Público fiscalizar as fundações e velar pelas fundações. Muitas vezes as fundações não são sequer fiscalizadas por quem deveria e fazem atrocidades e botam na conta dos gestores e etc. E tal. Um ônus muito grande. Então, a fiscalização ela deve ser reforçada sim, tem que se dar garantias aos servidores da execução, mas é necessário também uma maior compreensão dos órgãos de controle sobre sistemas, porque muitas instituições são bombardeadas, às vezes injustamente, não cometeram ilícitos, não estão, pela forma deles não entenderem, daquela cultura local ali, não entender aquela forma de atuação do terceiro setor, são bombardeados, são exterminadas e, às vezes, sem fazer. E quando fazem, algumas não são sequer descobertas. Então, uma atuação preventiva direto nas pessoas jurídicas, eu acho que seria a melhor fase. Lá bota a polícia, o Ministério Público, vai direto na instituição. Eu vou olhar aquelas instituições que estão tendo notícia de alguma coisa, eu vou lá, vou fiscalizar esses caras aqui, eu vou prender quem tiver feito alguma coisa, vou tirar do sistema, vou punir, tirar essas pessoas das instituições, fazer alguma espécie de intervenção, meu modo de vista. Mas os mecanismos, eles vêm se
de fiscalização da administração pública, eles vêm se aperfeiçoando. Agora, é de se reconhecer também que você prestar o serviço diretamente, estar envolvido com outras atividades e não ter mecanismos, não ter uma interceptação telefônica, uma escuta, informações privilegiadas, você não consegue. Você não consegue descobrir que aquele cara está fazendo. Muitos são profissionais, são criminosos. Então, essa atuação dessa fiscalização, uma maior compreensão do sistema, atuação conjunta com os órgãos de controle, principalmente de forma preventiva. Depois que os indivíduos estão na instituição e fizeram já o dano, não adianta. Melhor é atuar antes, impedindo que essas pessoas, que essas instituições sejam, essas instituições privadas, sem fins lucrativos, sejam violadas por esses cidadãos. Eu acho que essa seria ali a melhor forma de controle, e sem dúvida o controle deve existir para a gente ter a finalidade, a correta finalidade do recurso público. E um ponto que é principal: o usuário do SUS, quando ele chega no hospital, quando ele chega numa clínica da família, ele não quer saber se o médico, se ele é estatutário, se ele é terceirizado, se ele é de OS, que raio que ele veio. Ele quer ser bem atendido e de forma rápida. Então, essa eu acho que é a principal missão da gente nesse sentido aí. Então, conjugar esses esforços. Não adianta engessar muito, porque você pode ter a fraude, pode ter o roubo ali também, não vai adiantar nada, não ter a prestação de serviço, e também deixar correr fluxo sem fiscalização. Tem que ter fiscalização, mas eu acho que carecemos muito ainda de uma evolução dos órgãos de controle, uma atuação preventiva das instituições. Vamos lá, a instituição ela está falida, ela só tem sido sucedida por diretores fraudulentos, por pessoas que estão fraudando, não tem mais saúde financeira para continuar, acaba com ela, encerra. Vai lá, o órgão de controle encerra, vai lá e entra outros que estão bem aí. Em estados e em municípios onde temos um Ministério Público bem amadurecido, um Poder Judiciário amadurecido, a gente pode observar que esses temas aí de terceiro setor coexistem melhor do que em outros que não tem esse amadurecimento aí de controle. Acho que é isso aí. Mais alguma? Perfeito. Bom, pessoal, quem quiser fazer alguma outra pergunta, pode escrever no chat ou pode abrir também o seu microfone e fazer a pergunta diretamente. Márcio, oi. Oi. Jonas, tudo bem? Vinícius, pessoal, primeiro eu queria parabenizar o Márcio aí pela excelente apresentação. Achei ótimo, Márcio. Márcio, explica aí para a gente, eu acho que os residentes, todo mundo quer saber, o que acontece hoje, por que é tão difícil se comprar e entregar as coisas a tempo, por que é tão difícil manter a estrutura adequada das unidades de saúde. Por exemplo, em Campo Grande tem várias unidades com dificuldade de estrutura. Quais são os principais passos aí que a administração pode fazer para tentar entregar um serviço de melhor qualidade, com preços acessíveis, mas a tempo da necessidade da população? O que você acha que é necessário reformar, investir nesses modelos aí de atenção para que a gente possa melhorar, nesses modelos de gestão para que a gente possa melhorar as condições das nossas unidades? Ótimo, boa pergunta, Daniel. Então, a gente observa, principalmente em Campo Grande, uma atuação muito direta da administração pública. Só tem poucos parceiros privados. A Santa Casa da Misericórdia ela responde pela atenção hospitalar em quase que 80%. Então, só para reforçar, esses parceiros aí que são filantrópicos, quando você fica muito à mercê deles, o Ministério da Saúde passou, ao invés de
complementar a tabela SUS a dar incentivos. Então, tem parceiros filantrópicos que vivem só de incentivos e entregam pouco. Então, há um grande tensionamento. Ao passo que, se você for fazer... Eu me lembro bem de uma passagem aqui na Prefeitura do Rio, que foi se comprar o computador, que demorou 2 anos para a licitação chegar. Quando os computadores chegaram, já não serviam. Isso foi uma realidade. Então, tem que, em primeiro lugar, buscar parcerias. Aí que fica a pergunta: qual o melhor modelo de prestação de serviço de saúde? Não tem uma resposta exata. O ideal é que você tenha um pouquinho de cada coisa, que você mitigue, que você chame parceiros privados também, que você experimente pactuações, experimente contratualizações também. Eu acho que o grande precisaria avançar um pouco, de repente pensar no modelo de organização social, trabalhar no modelo de avançar nos credenciamentos, tentar contratualizar mais de forma complementar, porque daí você tem um avanço. Você tem uma entidade do terceiro setor lá atuando na unidade de estratégia da família, ela vai ter uma rubrica lá de custeio lá, ela vai poder fazer a reforma, ela vai poder pintar a unidade eventualmente, não pode fazer uma obra, mas pode fazer a adaptação, fazer a manutenção preventiva, corretiva, manter o ar-condicionado, manter um ambiente salubre de trabalho, de atuação, coisa que a gente não consegue com a velocidade da administração direta por conta das licitações. Então, esses modelos, eles devem e precisam ser experimentados, tem que ter alternativa. Porque se ficar só em um modelo, preso em um modelo, preso na participação só dos hospitais filantrópicos, contratualizado, poucos, não experimentado dos privados com fins lucrativos, não tentar parcerias com a AES, não tentar outros tipos de convênio, fatalmente vai se rastejar ao longo do tempo no modelo aí que não atende à necessidade dos usuários do SUS, não atende ao suporte. Às vezes a gente observa entidades boas, instituições do terceiro setor boas que poderiam atuar fortemente na atenção primária. Então, quando a gente observa no país os modelos, no Brasil, municípios e estados que utilizam esse modelo, que descentralizam essa atuação, conseguem adquirir insumos, medicamentos, materiais de forma mais célere. Então, tem que buscar parcerias, sair um pouco desse modelo que é um pouco mais confortável de contratação direta, confortável no sentido, mas que não se mostra célere, não se mostra eficaz. É óbvio que reforçando os mecanismos e os sistemas de fiscalização e de controle, mas se tem que buscar, experimentar outras alternativas, dividir, não, vamos lá, para atenção primária, vamos experimentar um modelo mais célere, que a gente precisa ali expandir, acertar, não vamos para atenção hospitalar, vamos sair desse único prestador, vamos tirar aos poucos os procedimentos dele ali, vamos espalhar, dividir para outros, chamar mais parceiros. Quanto mais instituições contratualizadas, quanto mais plural for a forma de parcerias, eu acredito que melhor é o desenvolvimento da saúde. Eu acho que é isso, sair um pouco dessa questão e espalhar um pouquinho. Eu acho que é isso, mas... O Vinícius, ele está com problema no áudio, mas ele aproveita para agradecer a você, doutor Márcio, pelas explicações e pelos ricos exemplos usados, que com certeza ilustraram bem para os nossos residentes. O Matheus, ele fez uma outra pergunta aqui. Ele diz: como nós profissionais podemos contribuir para tal, além da participação dos conselhos municipais de saúde e as conferências de saúde, mas dentro da esfera municipal? Sim, o conselho e as conferências são instituições de controle social, diretriz constitucional está lá. Como que a gente participa dessa fiscalização ali, acho que é a pergunta dele.
No âmbito do nosso exercício profissional, eu acho que a melhor maneira é abrir a cabeça. A gente tem que ter o pensamento de evoluir sempre, de que não existe um modelo certo, não existe um modelo errado, todos os modelos têm prós e contras, mas que a gente precisa buscar o melhor modelo para atender as nossas necessidades ali, e principalmente ao usuário do SUS. Acho que a nossa missão maior é proporcionar ao usuário do SUS serviço de saúde adequado. Como eu disse anteriormente, ele não quer saber se o médico, se o enfermeiro, se o profissional de saúde está lá, se ele é de OS, se ele é contratado, terceirizado, ele quer ser atendido. Então, a gente precisa ganhar velocidade. Imagina nessa pandemia aí, se tivesse que esperar tudo licitar, tudo... Ia ser um desastre. Ia ser um desastre. E quem saiu de forma melhor foram aqueles que conseguiram buscar parceiros privados, conseguiram se expandir de alguma forma, sem construir o hospital de campanha, sem dar recurso e tentar executar diretamente, que a gente viu que foi um desastre. Quem tentou fazer diretamente, vou construir o hospital de campanha, ou usar algum parceiro para tentar fazer alguma coisa, sem ter uma base sólida, uma consolidação de parceiros sólidos, foi um fiasco, um fracasso. Então, no nosso âmbito individual, eu acredito que é sempre observar a atuação dos órgãos, participar das reuniões, estudar a legislação do SUS, que quando a gente sabe, conhece os modelos, aquilo foi a minha primeira fala, a gente recebe uma informação e utiliza um filtro de uma maneira adequada, a gente começa a enxergar que aquilo não é o modelo A, não é o modelo do ruim, não só tem ladrão, o modelo B não é só isso, o modelo X não é esse, o modelo... Cada um tem seus prós e tem seus contras. No meu modo particular de vista, acho que um pouquinho de cada um é melhor, mas dando prioridade àqueles que os modelos que dão resposta mais rápida. Então, é isso. Acho que a gente deve fiscalizar e atuar sempre no nosso âmbito e buscando informação, para a gente também não fazer um juízo, um pré-julgamento de uma coisa que não existe. A gente falar, o modelo A é bom, o modelo B é ruim, sem a gente ter estudado, sem ter conhecimento. Muitos aqui não sabiam que, por exemplo, a SEBAS, o MOES, que tem a SEBAS, que esse dinheiro reverte para o SUS, gente. Ele volta para o município. Quando que o órgão central vai ter SEBAS? Sabe quando? Nunca. Nunca. Então, você contrata, você economiza, você faz a gestão. Isso poucas pessoas falam. Ninguém fala, na verdade, vê raro isso. Também a prestação direta, por um lado, é forte você contar com os servidores. Eu sou servidor concursado, então é bom ter também. Você tem que ter um pouquinho de cada um. Aí ficaria para a administração mais esse papel de fiscalizar, de fazer as políticas de gestão. Acho que a gente tem que... Nosso campo de atuação, sobretudo nesse momento, é tentar entender melhor os modelos e praticar. Mas não dá, sinceramente, para você pegar numa unidade de saúde, você entrar, você não tem um ar-condicionado, o usuário não ter onde sentar, não ter medicamento para ele não ter assistência, ele ir embora. Por quê? Porque a licitação está andando. Porque esse indivíduo não fica? Porque não contratou. Mas por quê? Porque o cara que faz a licitação, ele está de licença. Mas por quê? O indivíduo morre e a coisa não funciona. Não é bem assim que funciona. Então, a gente tem que ver todos esses prós e contras. Nenhum modelo é perfeito, como eu já disse, nenhum modelo é 100% seguro. Todos têm o seu spec, mas o ideal é você trabalhar com a pluralidade de modelos mínima para você poder ali ir selecionando e tirando aqueles ruins e escolhendo e ajustando sua rede. Mas é importante ter uma rede e estar com a cabeça bem aberta para a gente não fazer pré-julgamento. É isso aí. Tá certo, doutor Márcio Leal. Muito obrigado pela sua aula de hoje. Nós agradecemos pela sua disponibilidade em nos trazer esse esclarecimento. Quero agradecer a todos que permaneceram online até esse momento. Lembrando que amanhã a gente retorna, amanhã com a participação da doutora Vera Lúcia K. Eu não sei, doutora Vera, eu não sei falar o seu nome, tá? Mas ela vai estar falando sobre metodologias ativas de aprendizagem.
Então, o link permanece o mesmo de hoje. Eu aguardo todos vocês amanhã. Não sei se o doutor Daniel quer complementar mais alguma coisa. Não, só queria agradecer e parabenizar aí todo mundo. Os seminários avançados estão excelentes, de muita qualidade. Espero que as aulas fiquem aí disponíveis o mais breve possível para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Jonas. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Foi.